Boa noite a todos. Cleusa, Carmen, Vilma, seja bem-vinda, viu, Vilma? Coisa boa. Talita, boa noite para vocês. Um abraço para o Emanuel, viu? Deus abençoe vocês. Segunda Igreja Batista de Nova Serrana, Pastor Igor. Deus abençoe, pastor. Mandar o convite para o pastor Igor. Aí, ó. Isso aí. O pastor estará conosco agora, nesse momento. Aí. Vamos lá. Irmã Gilca. Boa noite, irmã Gilca. Pastor Igor. Boa noite, Seja pastor. bem-vindo, pastor. Tudo bem? Beleza, o áudio tá saindo? Tá, tô te ouvindo perfeito. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá ok. Pessoal, tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Depois, se puder, o pessoal dá o retorno para nós, viu? Espero que esteja com áudio muito bem aí para nos acompanhar. Né? Pastor Igor, eu queria, se o senhor concordar, o senhor falar um pouquinho de você primeiro, né? E depois eu falo um pouquinho de mim. Alexandre, ó, o Alexandre falou que o som está excelente, coisa boa, né? Então, Ótimo. pastor, se o senhor puder, né, falar um pouquinho de você, para minha turma te conhecer, e depois eu falo um Sim, pouquinho de mim para sua turma. ok. Bom, eu sou o pastor Igor, né? Sou casado, tenho duas filhas, Sim. né? A gente é de Montes Claros, tá aqui já tem pouco mais de um ano, em Nova Serrana. E eu, na minha caminhada ministerial, eu tive uns desafios, né? Que casa bem com essa conversa, esse bate-papo nosso aqui. Eu passei por uma situação infelizmente, de depressão, de ansiedade, né? Eu vivi essa questão no ministério, então isso de cara, Sim. né, já fica aqui na própria apresentação, uma demonstração que isso não é uma coisa tão distante como as pessoas pensam, Exatamente. né? Que as pessoas acham Exatamente. que nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer com minha família, e não é bem Verdade. assim. Minha família toda é de Montes Claros, da minha esposa também, toda é de Montes Claros, né? A gente tem O Alisson, sim, pode continuar, pastor, desculpe. a gente tem essa questão da família longe, né? Isso é um Uhum. fator complexo para muitas pessoas, até nesse Com assunto nós vamos certeza. conversar aqui, nós vamos entender isso Com também. certeza. E a gente está aqui há pouco mais de um ano, tem pouquinho tempo, não deu nem 2 anos ainda. A gente está aqui em Nova Serrana, estamos gostando, né? Sou pastor Mas vai da ficar muito bom. Segunda Igreja Batista em Nova Serrana e Sim. estamos aí. Vice-presidente da Ordem dos Pastores Vice-presidente da Ordem de Batistas. Pastores também, né? Não Isso. podemos esquecer disso aí. Com Essa todo missão nos orgulho. foi confiada e Amém. temos trabalhado aí com todo carinho, né? Para cuidar dos Amém. pastores aí, contribuir para a vida deles. Amém. Amém. Pastor, então eu gostaria de me apresentar, né? Principalmente, então, para quem não Sim, me conhece, pastor Fernando. Junto com o pastor Igor, a gente está aí na diretoria da Ordem dos Pastores Batistas, na subseção Oeste de Minas, e não queria deixar de falar, não, pastor, para que é importante todo mundo saber, né, que nós da Ordem dos Pastores, nós somos aqui na nossa região 44 pastores, e nós sim, estamos com 24 horas de oração, não é isso, pastor? De isso. hora em hora, tem hora que tem mais de um pastor orando. Então, é importante que você saiba que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil está 24 horas em oração para que essa pandemia fuja o mais breve possível e traga menos tristezas para todos nós, né, pastor? Então, junto com o Amém. É pastor Igor, a importante gente está agora essa união. Exato, a gente está na diretoria da Ordem, aqui na nossa subseção. Eu sou pastor, né, da Igreja Batista Redenção, no bairro Tietê, e também pastor interino na Igreja Batista do Bom Pastor, que é a segunda Igreja Batista aqui de Divinópolis, e também professor no Seminário Batista do Oeste de Minas. Inclusive, lembrando, né, se tem alguém aí que deseja estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, fazer um curso de teologia nível bacharelado, que pode estar procurando a gente, que ainda tem tempo ainda de você fazer esse semestre. Apesar de que esse Amém. semestre a gente já viu que vai passar para lá de junho e julho, mas dá tempo, viu? Mas então, conforme os irmãos que estão nos acompanhando ouviram,
O próprio pastor Igor, ele disse que passou por um período de depressão, né? E isso aí, eu vou falar para você uma coisa, pastor Igor, duas coisas. Quem assistiu a minha live na segunda-feira com o Adelino, psicólogo, cristão, meu irmão, amigo em Cristo, duas coisas que ele falou comigo que me deixaram, me assustaram um pouco no bom sentido da palavra. Primeiro, é que ele trata e já tratou de humoristas em atividade com depressão. Né? Então ele falou, olha, você fica imaginando um humorista ali, né, contando piada, fazendo o povo rir e tudo, mas na verdade por dentro ali ele está com depressão. Primeira coisa que me chamou a atenção. Segunda coisa que me chamou a atenção, que uma das características da depressão é um desânimo, né? É aquela vontade de não fazer mais nada. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, opa, eu acho que eu já passei por várias e várias depressões na minha vida. Né? Porque é uma coisa muito comum. E a última coisa que eu conversei com ele, que a nossa live foi curta, sabe, pastor Igor? Eu perguntei para ele assim, cristão tem depressão? Cristão tem ansiedade? Perguntando para um psicólogo, porque infelizmente a gente sabe que existe uma carga antiga, vamos dizer assim, no meio cristão, que diz que cristão não pode ser ansioso e que cristão não pode ter depressão. O que a gente sabe que não é verdade. Né? Não só cristão pode ter depressão, como pastor tem depressão, pastor tem ansiedade. Por quê? Porque é uma característica inerente do ser humano. Né? A carne milita contra o espírito já conhece a verdade, é salvo pelo Espírito Santo, salvo por Jesus Cristo, né? Habitado pelo Espírito Santo, porém a carne, nós somos humanos. E como humanos que nós somos, nós sentimos tudo aquilo que é característica do ser humano. Né? Jesus, nós sabemos, né, pastor Igor, que na sua união hipostática, ele é 100% homem, 100% Deus. E ele sentiu medo quando estava para ser crucificado, Jesus chorava. Então, quer dizer, todas as características humanas, até mesmo no nosso Senhor e Salvador, nós podemos identificar. Quanto mais em nós, pessoas normais. Não é, pastor? Então, é realmente uma característica de todos nós. Pastor, conforme nós fizemos no esboço, né, se o senhor me permitir, quem estiver nos acompanhando também, nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 7 a 11, e a partir daí nós vamos desenvolvendo a nossa conversa hoje sobre, principalmente, depressão e ansiedade, tá? O senhor gostaria de ler, pastor, por favor? Sim, é Lucas 7, 21, né? Lucas, tá cortando um pouco. Lucas 21, de 7 a 11. A 11, isso mesmo. Isso. Okay. Vamos lá. Vamos lá, vamos indo devagarzinho, que está cortando algumas imagens e áudio, mas está dando para ir. Vamos lá. Tá certo. Diz assim, ó, Lucas 21, capítulo 21, verso 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não o sigais. Porquanto ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Amém. É isso aí, pastor. Pois é, pastor, conforme nós comentamos, 3 palavras ou termos existem nesse texto que nós lemos e que se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo hoje e no que nós estamos conversando hoje. Né? O Ítalo, meu filho, entrou também. Não sei se vai ficar, mas pelo menos entrou. Então, Igor, pastor, é o seguinte, 3 palavras, né, que eu queria chamar a atenção. Primeiro, ainda não é o fim. Então, quer dizer, aliás, a primeira palavra é epidemia, né? Epidemias, que Jesus fala que no versículo 11 haverá grandes terremotos, epidemias. Então, quer dizer, é o que a gente está vivendo nesse momento.
Lembrando que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é mais localizada e a pandemia atinge o mundo inteiro, que é o que está acontecendo, né? Que vem do verbo expandir e pandemia. A questão, pastor, é que se tem gente que está falando aí que o mundo vai acabar, agora ainda não, né? Porque Jesus fala, ainda não é o fim. Então, quer dizer, a gente não sabe quanto tempo falta, pode ser um dia também, quem sabe, mas Jesus fala que ainda não é o fim, mas está chegando. Como o próprio título, a gente sabe que Bíblia não é título, mas aí está falando o princípio das dores, né, pastor? Então, quer dizer, Sim. como diria o meu avô, meu avô falava assim, né, que é o início do fim. Até o fim tem início. Né? E a segunda palavra, então, ainda não é o fim. E a terceira e última palavra, pastor, que nós vamos comentar hoje, eu queria passar isso para o senhor começar a falar. Não vos assusteis. A questão é, como, dá vontade de falar assim, mas Jesus, como não se assustar diante de quadros como esses que nós estamos vendo? Complicado, sim, né, pastor? Esse texto aqui, pastor Fernando, eu acho que, de uma forma geral, diante do que nós estamos vivendo, nós vamos ficar cegos. Vamos ser sinceros. Nós vamos ficar completamente cegos e de uma leitura do verso 7 até o verso 11, nós vamos enxergar unicamente a palavra epidemia. Vê se não é isso. Né? Com certeza. A gente não vai nem olhar para o resto. Isso aqui vai ter um peso assombroso. Né? Essa palavra ela vai vir num peso assim, fora do comum. Agora, as demais coisas, e todo mundo sabe que ninguém lê a Bíblia desse jeito, focado em um versículo isolado, ou focado em uma única palavra isolada, mas existe todo um contexto por detrás, ela vai já clarear. Ela já vai por si só, o texto por si só vai se explicando, né? Vai nos orientando. Sabe, existe nesses 3 pontos aqui, ainda não é o fim, epidemias, né? E não vos assusteis. Né? Isso está tudo ligado, está tudo interligado isso aqui, não tem como separar esse negócio. Existem coisas aqui que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Por exemplo, vamos lá, ainda não é o fim. Existe sim, no momento que estamos vivendo, existe sim, principalmente na internet, uma chuva, né, de situações, de falas, que é agora, Jesus está voltando, já era. E isso não tem um cunho teológico, vamos dizer assim, de ensinamento, mas de pânico. Nós temos que ser sinceros, que não posso generalizar que é todos, mas há sim uma pregação de pânico em cima que Jesus está voltando. Mas vamos lá, vamos observar uma coisa aqui. E qual é o foco das coisas? Jesus voltar, qual é o foco das coisas? As pessoas, elas entram em pânico. E muitas vezes é porque não conhecem, não leem a Bíblia, ou leem superficialmente a palavra, né? Ou são pessoas simpatizantes, vão na igreja no domingo à noite, e não aprofundam em nada. É igual ler esse texto aqui, como eu estou falando, e eu enxergar simplesmente epidemias, terremotos, só a desgraça, só a tragédia. Não enxerga nenhuma outra ligação do texto no seu capítulo, em todo o seu contexto. Né? Mas vamos lá, qual é a questão do propósito dessa volta de Cristo? Nós temos que observar a volta de Cristo do jeito certo. A ideia de entender de uma volta de Cristo é estarmos prontos. E esse estarmos prontos não é uma histeria geral diante de um quadro de pandemia que estamos vivendo. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu costumo dizer que as pessoas ficam, mas Jesus vai voltar agora? Como é que é? É meia-noite? É amanhã de manhã? É essa semana? Se nós não sabemos da manhã, certo, pastor? Se nós tivermos um infarto fulminante agora, acabou. Toda e qualquer opção que me é dada e chance que me é dada para abrir o coração e aceitar a Cristo e ter a salvação, já foi. Isso não vai ser em morte, isso vai ser agora em vida. Então, vamos dizer que Jesus já voltou para mim. Eu não vou ter que acender uma vela, né? Para poder pedir meus parentes para orar, para me ter uma chance. Então, se olharmos por esse ângulo, que essa volta de Cristo, ela diz respeito à minha vida, está alinhada, certo? Com a sua palavra, diz respeito com a minha rendição aos pés do Senhor, para termos o maior bem, a salvação, a maior coisa que existe, que é a salvação. Então,
não diz respeito só dessa volta em glória de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Diz respeito ao dia que eu morrer. Porque eu só posso fazer alguma coisa, pastor, agora. Então, quando nós falamos sobre a questão ainda não é o fim aqui, deixa claro que não é porque se estourar uma guerra agora, Jesus está voltando. Não é porque se estourar uma pandemia nesse momento, uma epidemia. Uma pandemia como o senhor mesmo colocou aqui, é um ângulo muito maior do que a epidemia. É uma questão mundial que Jesus está voltando. Né? A Bíblia fala que ele virá como o quê? Um ladrão, ninguém vai saber. Ninguém sabe esse dia. E aí é que está, existem muitas especulações. As pessoas querem adivinhar. E Deus deixou claro, não nos compete saber dia e hora. O que nos compete é estarmos preparados. É a nossa obrigação estarmos preparados. Não é ficar adivinhando se é agora, semana que... Ó, uma pandemia, é agora. Ó, uma guerra. Ó, terremoto na China, é agora. A questão não é essa. A questão que nós temos que olhar, ao invés de entrarmos em pânico, se nós estamos alinhados. E quando eu quero falar isso aqui, eu quero falar o quê? Nós estamos cumprindo a missão. Nossa missão é buscar os perdidos. A igreja está fazendo isso? A igreja sou eu, o senhor e todas as nossas ovelhas. Elas estão fazendo isso? Isso não é só papel de pastor. Então, é isso. A palavra, eu estou submissa a ela. Eu estou vivendo, eu estou só ouvindo ou estou aplicando ela? Exige um desejo no meu coração forte que o Senhor volte. Né? Isso me provoca medo ou isso me provoca uma alegria da volta de Cristo para estarmos na glória com o Senhor? Esse é o despertamento do nosso coração. Não o medo, o pânico, o desespero. Porque tem uma pandemia. Sabe, a questão da volta de Cristo, essa pandemia e todas as situações, vamos ilustrar aqui. Né? A mulher que vai dar à luz. As dores aí. Não é o nascimento em si. As dores que antecedem o parto. É isso, sabe? É isso aqui. Ainda não é o fim. Talvez há muitas coisas para acontecer ainda. Muitas epidemias e pandemias, né? Mas os cristãos e aqueles que não entendem a palavra, eles estão focados na coisa errada. Eles estão focados em tentar adivinhar. Eles estão focados em ficar fazendo chutômetro, né? Não, é agora. Não, aí, ó, epidemia. Não, ó, lá teve uma guerra ali, ó. Não, é agora. Não, aí, ó, vai vir outra doença. Olha, existem inúmeras epidemias por aí que já aconteceu sobre a face da Terra. Existem situações de pandemias que podem vir a acontecer. Existem situações mais mortais do que o Covid-19. Nós bem sabemos disso. A questão dessa pandemia é que ela se espalha rápido. Existe um grupo de risco, mas o H1N1 é terrível também. Com certeza. Mas houve-se, vamos colocar assim, foi dada uma atenção maior nessa situação porque se espalha rápido demais. E no espalhar rápido, o estrago é grande. Até descobrir que eu estou com com o Covid-19, eu já contaminei várias pessoas. Então a questão está nisso. Então, existe uma mídia do desespero em cima dessa situação. Não é que não vamos ter as devidas precauções e atenções e não ter responsabilidade. Como eu costumo dizer para os irmãos da nossa igreja, a responsabilidade aqui é como cristão de amar o próximo, entendeu? E como ser humano também, como cidadão. Nós temos que nos resguardar, obedecer à quarentena, os cuidados, né? Mas isso não quer dizer que Jesus está voltando. Né? Eu tenho que estar preocupado, não é com o milésimo de segundo que Jesus volta, é se eu estou alinhado. Sabe, eu fico pensando, se Jesus volta agora, no meio dessa live, a filona enorme lá, ele olhar para o nosso rosto e falar, e aí, o que você fez com aquilo que eu confiei nas suas mãos? Essa deve ser a nossa preocupação, pastor. Exatamente. Essa é a preocupação da igreja. O que eu fiz? Eu preguei, pastor, mas agora não dá, tá todo mundo... Dá sim. Agora eu posso pegar um telefone, eu posso ligar, falar de Cristo, eu posso ministrar uma oração de paz, de consolo, eu posso abrir a minha Bíblia e ministrar uma chamada de vídeo pelo Zap. Isso ainda é possível que a igreja faça. A igreja não está amarrada que não possa fazer isso. Então, a questão de que ainda não é o fim, sabe? A gente tem que olhar que o texto mesmo deixa claro. Isso quer dizer o quê? Situações vão acontecer, mas são necessárias para que a mulher tenha esse momento de glória, de dar à luz a grande felicidade tão esperada do casal, a celebração máxima do casal, depois dos seus 9 meses. Antes que isso aconteça,
é necessário sentir as dores do parto. Virá. Então, guerras, rumores de guerras, tremores, entendeu? Epidemias, pandemias vão acontecer. Mas quando a gente vê essa menção do próprio texto aqui, sabe? Eu consigo enxergar em cima disso aqui, vocês estão olhando para o lado errado da coisa. Não se preocupem com os rumores, com as tragédias, com nada disso. Foquem na missão que foi dada. Esse é o nosso foco, entende? As epidemias, né? Como o texto fala aqui. A palavra eu falo que ela é tão linda, né? Que ela já antecipa coisas. E é mais atual do que o jornal de agora. Exatamente. Sim, essas epidemias, que nós estamos numa pandemia, na situação aqui agora, é o que nós estamos vivendo. Mas não é a primeira vez. É isso que eu quero salientar aqui. E houve outras epidemias. Houve pestes sobre a face da terra que fez um estrago. Entendeu? E que as pessoas pensaram que o mundo ia acabar ali, no passado. É só nós olharmos a história, nós vamos ver coisas terríveis que aconteceram, né? Antes mesmo da vacina ser inventada, situações, doenças terríveis que acometeu a humanidade inteira. Então, assim, a palavra epidemia, porque nós estamos vivendo, existe um desespero, sabe? Frente a isso aqui. Mas eu acho que a maior questão que a gente tem que olhar aqui, né, até nessa conversa nossa aqui, a questão maior aqui que está pegando agora para todo mundo, desse pensamento da volta de Cristo, da palavra epidemia aparecer aqui, é que nós temos que entender o que isso provoca. Sabe, pastor? O que está provocando nas pessoas? O que está provocando as pessoas ver esse texto? O que está provocando as pessoas olhar o texto da volta de Cristo? Né? Em vez de provocar o que Jesus espera, desperta a igreja, cumpre a missão, busca os perdidos, alinha a sua vida, põe a tua casa em ordem, né? Vive a palavra, endireita a sua vida, renuncia o pecado, santifica. Não, é histeria, é desespero. Né? Não existe conversão por medo de inferno. A gente entrega a vida nas mãos de Cristo por amor a Cristo. Né? É isso que nós temos que entender. E existe uma chuva de notícias na internet e tudo mais. Né? Então, o que acontece? Nós temos que amadurecer, sabe, como cristãos e como seres humanos. É isso que eu entendo. Isso vai despertar aquela outra palavrinha que está aqui. Não vos assusteis. Verdade. Isso é uma orientação. Entendi. Olha só, terremoto, epidemia, guerras, rumores de guerras. O texto é pesado. Mas Deus é tão maravilhoso que ele não é um carrasco. Ele já vem deixando claro na sua palavra. Olha, calma. Não vos assusteis. Não vos assusteis. Né? Agora, em cima dessa palavrinha, não vos assusteis, entra palavras casadas com vos assusteis, que é o que o povo está fazendo. Ansiedade, síndrome de pânico, depressão, que estão assim invadindo as famílias, invadindo os corações, até dos conhecedores da palavra. Infelizmente, nós estamos sobre isso, né? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa, né, apreensiva em relação a coisas que está por vir. Então, vamos dizer que é um mecanismo de sobrevivência de situações de perigo. A ansiedade, ela é normal. Normal no seu ângulo, vamos dizer assim, na sua dosagem, que todo ser humano tem. Né? E aí, como o senhor mesmo falou, as pessoas, por falta de conhecer a doença, por não conhecer o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, né? Elas vão rotular o negócio. Aí é que está o problema, pastor. E aí vai falar que é pecado. É falta de Deus. É porque você não tem fé. É por isso que você está ansioso, que você está depressivo. É demônio. E vão demonizar o negócio. Vão espiritualizar demais a coisa. Né? E botar num patamar que cristão não fica ansioso. Que cristão nunca vai ter depressão. Não é assim. Se nós observarmos a palavra, olha quantos anos que foi escrito, que foi vivido aquilo ali. Nós vamos ver ansiedade. Nós vamos ver depressão. Elias, ele foi para uma caverna. Um quadro rasgado, nítido ali de depressão. Elias pediu a morte. Pediu a morte. O que o texto vai dizer. Né? É tão explícita a depressão na vida de Elias que ele declara para o Senhor, o texto é claro, basta, Senhor. Basta. Eu não quero mais viver. Traga logo a minha morte, recolhe a minha vida.
E Deus, ele ministra um consolo para Elias. Envia um anjo, coloca ali uma botija de água, coloca uns pães sobre a brasa, e ele come e dorme. E o anjo volta, acorda, e ele come novamente. E o texto fala que ele andou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. E depois daquilo, ele vai para a caverna, né? E vai ali e se esconde ali. Então, o que que a gente vê? Por exemplo, só nisso aqui, só pegando um gancho disso aqui, a gente vê um profeta poderoso, usado por Deus, que Deus usou, que tinha a palavra de Deus sobre o seu coração, que fez grandes feitos, depressivo. Então, aqui já desmistifica que depressão, que É crente não coisa tem de ímpio. depressão. Exatamente. Olha Exatamente. só, pastor, se Elias teve, presta atenção, Quanto por mais que eu não nós. vou ter? É, Exatamente. a depressão e a ansiedade, transtorno de ansiedade, para quem não sabe, é uma coisa hoje tão séria, tão grave, que ela tem devastado muitas pessoas. Antigamente, falava-se depressão, era muito raro, e ansiedade. Hoje, a ansiedade e a depressão, ela não escolhe idade. Crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, terrivelmente. Terrivelmente. E sofrem porque não entendem do que estão tendo, não entendem a doença e têm a resistência de procurar um psicólogo, têm a resistência de procurar um psiquiatra, porque entendem na sua cabeça que ir lá é declarar uma fraqueza Uma espiritual. fraqueza espiritual. Ir lá Até, é declarar... até queria só comentar uma coisa aqui que Sim, aconteceu uma vez. Uma pessoa conhecida minha, que depois de muito relutar, aceitou marcar uma consulta com um psiquiatra, sabe? Aí sim. eu lembro que essa pessoa, quando ligou para o psiquiatra, para marcar a consulta com a secretária, a primeira coisa que ela falou foi o seguinte, ela falou assim, olha, eu estou querendo marcar uma consulta, mas quero te avisar que eu não sou doido não, tá? Aham. Existe vamos dizer, essa lenda que quem vai no Você psiquiatra é entendeu? doido. Não é assim, Então, né? vamos dizer que até pelos profissionais da área, eles mesmos, nós fizemos até uma live com o pastor Alan, né, pastor e psicólogo, ele até compartilhou com a gente isso. Não, é uma doença meio que desconhecida do povo. Né? A gente tem que entender, meus irmãos, que no que se trata de um psicólogo, é uma terapia. No que se trata de um acompanhamento com um psiquiatra, é uma questão química. Há Isso, casos que né? unicamente a terapia resolve. É o Isso. conversar, o lidar com os conflitos, né? Com o passado não resolvido, com os traumas presentes. Você vai conseguir. Mas a questão é muito maior do que a gente pensa. Existem Com casos que certeza. é necessário uma intervenção química. O Isso, psicólogo, com certeza. ele não receita o remédio. Isso, Ele trabalha no falar, na terapia. isso. O Exatamente. psiquiatra, ele é o braço que, né, segura essa questão química. Exatamente. Nós temos que entender, pastor, que para que haja mesmo um aconselhamento, vamos dizer assim, né, até pastoral, para que a gente, Isso. como pastor, possa atender ali e ajudar, né, e o psicólogo nessa conversa, nessa terapia, o que vai acontecer? Há alguns casos que, até para que a pessoa assimile o que lhe é falado, que ela possa haver uma evolução na orientação que lhe é prestada, no apontamento daquilo que ela não consegue ver, porque o que acontece? A ansiedade e a depressão, ela meio que nos cega. Uhum. É engraçada a coisa, ó, nós sabemos, mas quando nós ouvimos, tem um peso mais forte Uhum. do que simplesmente no intelecto de saber. Daí a Exatamente. importância da terapia, do Com psicólogo, da certeza. eficácia disso, né? Daí a eficácia de um aconselhamento pastoral casado a um Isso. psicólogo. Né? Isso. Mas, quando a pessoa ela está emocionalmente profundamente desequilibrada, é necessário um remédio para Sim, controlar a sua ansiedade, para sim, controlar o seu pânico, para controlar o seu desespero. Porque sim. o pânico, a ansiedade excessiva e essas fobias, elas não deixam nos raciocinar. Com Quer ver? certeza. Com Coisa fácil certeza. para a gente entender, pastor. Coisa fácil, que Hum. todo mundo aqui agora que está nos acompanhando vai entender. Quando nós possamos não estar acometidos de uma grande depressão ou de uma ansiedade, coisa que todos nós vivemos. Quando nós temos algum problema, um problema legítimo, um desemprego, um filho doente, seja lá o que for,
um problema real mesmo da nossa vida. O que acontece? Quando nós temos isso e esse problema é grande, vocês já repararam que nós não conseguimos raciocinar direito? Com certeza. A gente não come, não dorme, a gente pensa e acha que de tanto pensar vai vir a solução. E algumas vezes a gente pega e fala, peraí, eu vou dar um tempo. E dá uma saída, uma respirada, uma esparecida, né? Ou deita a cabeça no travesseiro e toma um chazinho para acalmar e dorme. Pela manhã, vem a solução. Vem a solução. Com o coração calmo, com a mente calma. Isso. A mente agitada e o coração extremamente aflito bloqueia o nosso pensar. Nosso pensamento se embola, sabe? A gente só pensa no trágico, no desespero, na angústia. Daí vem a questão, né, que nós temos falado muito, que ficar ligando a televisão para escutar só tragédia... Tragédia. Você fica só pensando. Isso, vai alimentar a ansiedade. Não é que a gente vai ficar irresponsável e não passa a saber do que está acontecendo. Mas também ficar alimentando o desespero. Morreu tantos. Tem tanto suspeito. E agora lascou, Jesus voltou. Agora acabou com tudo. Não vai trazer solução para a coisa. Então nós temos que entender que o remédio entra num ponto onde o meu emocional está tão descontrolado a nível que eu preciso da ajuda química. Então, o que a gente entende, pastor? Não adianta, como alguns pensam, ir só no psiquiatra, achando que o remédio do céu vai resolver. Caiu do trono da glória, né? O comprimido que cai do trono da glória, não existe isso. E eu joguei para dentro, puf, resolveu. Porque o que acontece? Vai controlar o meu humor, talvez controle o meu pânico, talvez vai me possibilitar dormir onde eu não estou, mas o gatilho que foi disparado, aí é que está a questão. Para que desencadeou a ansiedade e desencadeou a depressão, ele tem que ser resolvido. Resolver isso é na conversa, é na terapia. Exatamente, é na terapia. Há a necessidade de falar, né? Com certeza. E nós temos um problema com isso, né? Qual que é o problema com relação a isso? Quando a gente vai e a gente recebe de um pastor, né, que trabalha com aconselhamento, essa diretriz, esse aconselhamento, que ele nunca terá a finalidade de tomar decisão para a pessoa, mas orientá-la, né? Tirar esse peso, a sobrecarga do seu emocional e orientá-la frente à verdade bíblica, a solução para a sua ansiedade, para a sua cura e tudo. E com certeza todo pastor responsável, ele vai medir aquilo ali, quando receber a sua ovelha, se há uma necessidade de, além dele, ter uma intervenção psicológica ou até psiquiátrica, e nós vamos encaminhar. Né? É a mesma coisa aí no clínico geral e ele me encaminhar para um dermatologista, né? Me encaminhar para a área específica para ser tratado. Exatamente. E juntando tudo isso, sabe, há uma fortíssima possibilidade de uma cura rápida. Um aconselhamento pastoral, pautado sobre a palavra, um psicólogo, uma terapia cuidando desse emocional e desse trauma, um psiquiatra tratando a química. Nós estamos a um passo dessa cura, sabe? Exatamente. Casando isso. Mas tem pessoas que vão pensar o quê, pastor? Não, o negócio é o seguinte, eu quero um comprimido do milagre. Tomou, curou. Isso. Tem outros que vão pensar por outro lado. Não, quer saber de uma? Se eu for no psiquiatra, eu sou doido. Então Exatamente. Né? Eu vou no psicólogo porque eu só vou bater um papo e ele não vai me empurrar um remédio. Exatamente. Existe um medo, sabe? Com relação a remédio. Né? Eu vou tomar remédio a vida toda. Não, eu vou ficar dependente. Nem sempre. Pois é. Meus queridos, deixa eu compartilhar do que eu vivi. Né? Porque se eu falar que eu vivi, então fica uma coisa mais assim... Vai acalmar muitos corações que têm medo do remédio. Eu cometi um erro. Não cometam o erro que eu cometi. Eu cometi um erro, tive uma certa ignorância sobre esse assunto, que foi o quê? De achar que somente orar ou ler a Bíblia resolvia. Simplesmente. E de achar que eu resolvo a coisa. Não precisa de intervenção de ninguém, de nenhum remédio, nem nada. Eu comecei sob uma leve ansiedade. A ansiedade se tornou um transtorno forte sobre a minha vida. Desencadeou um princípio de depressão. Essa depressão tomou um formato de depressão profunda. Nesse momento de prostrar mesmo, eu fiquei 1 ano e eu tomei 7 remédios. Olha a gravidade que a coisa chegou.
Ansiedade, depressão não é brincadeira. Não é. Nós não estamos falando de uma coisa aqui que tem que ser levado na brincadeira. É muito sério. Sim. Uma pessoa dominada, não estou falando que é todos os casos, mas uma pessoa dominada no campo dessa ansiedade, no campo dessa depressão, é um perigo. Eu estou falando assim, o pensamento dela fraqueja. Então vai atacar as suas emoções. Por exemplo, as reações físicas, né? Vamos falar assim, o que seriam essas reações físicas, no caso aqui, de uma ansiedade? Falta de ar, coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alteração do sono, crise de insônia terríveis, né? Suor excessivo, sensação de desmaio, algumas pessoas desmaiam mesmo, entendeu? Dores de cabeça fortíssima, né? Tensão muscular, e aí o pontapé, um princípio de uma depressão. O desânimo vai vir, né? O medo, a vergonha, a tensão, a sensação de isolamento, isso é perigoso. Eu quero sair do meio social, eu quero me isolar. Isso é mais do que uma quarentena, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém. É a síndrome, vamos dizer, de Elias, eu quero ficar num quarto escuro. É como se a vida tivesse perdido as cores, perdeu o sentido. Então, qual é o perigo disso? Quando a vida perde o sentido, pastor, perde o sentido total, as cores totalmente, vamos ilustrando de uma forma assim, de simplificar aqui, eu perco a vontade de viver. Pois é. Aí, em um grau máximo, eu começo a pensar o quê? O que é a tentativa de suicídio? A tentativa de suicídio nada mais é do que a tentativa que a pessoa vai ter de curar a sua dor. A pessoa, às vezes, ela está tomando remédio, a pessoa está indo no psicólogo, né? E ela não quer ir no psicólogo, ela não quer tomar remédio, ela tem resistência quanto a isso. E aí ela entra num pânico tão grande, que é uma dor que dói. Eu estou falando porque eu senti isso. É uma dor, não é num sentido eu quebrei minha perna, antes fosse. É no meu coração, é no meu emocional, que dói de uma dor insuportável. E como é uma dor insuportável, eu quero cessá-la. E como eu não vejo jeito de cessá-la, porque já se arrasta meses, semanas, o único pensamento que vem sobre a minha mente é o quê? Eu vou tirar minha vida. Ninguém faz isso por gracinha. As pessoas fazem isso por o máximo do desespero que estão inseridas. Então, nós não podemos ter resistência de ir no psicólogo. Nós não podemos ter resistência de ir num psiquiatra. Se por um acaso... Sim, se por um acaso tem alguém, né, das nossas igrejas, ou que está vendo essa live aqui, e está inserido nesse contexto, e tem essa resistência de um psicólogo, que tem resistência de um psiquiatra, procure um pastor. Com certeza. Porque, com certeza, esse pastor vai ter essa sabedoria pautada na palavra de medir se há necessidade disso. E se ele orientou a isso, obedeça. Né? Pastor, nós não vamos... Sim. Eu queria até chamar a atenção pelo seguinte fato. Infelizmente, nós que somos pastores, nós sabemos disso. Infelizmente, existem no nosso meio, se é que se pode chamar de pastores, mas pessoas que vão achar que só eles têm a resposta para resolver todos os problemas da alma humana. E não é assim. Não é assim. Uma coisa que nós realmente entendemos, o que o senhor está mostrando para nós agora, e que é realmente verdade. Que, engraçado que nós temos na Bíblia, né, pastor, vários exemplos de três, né? A tricotomia, corpo, alma e espírito, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui, nesse assunto que nós estamos tratando, também o pastor na área espiritual, o psicólogo na área psicológica e o psiquiatra na área da medicina química. Né? Até porque, pastor, se o senhor me permitir fazer um comentário sobre a questão da área química do psiquiatra, trazer realmente como é importante a complementação de um tratamento completo, né? Usando o psiquiatra. E várias vezes eu já recomendei para pessoas que chegaram a mim e que eu percebi, olha, essa pessoa está completamente destroçada, tanto na área espiritual, quanto na área psicológica, quanto na área psiquiátrica. E nesses casos, cabe a nós, né, pastor, de ter a sensibilidade de identificar isso e encaminhar
Porque não basta só o tratamento espiritual, que é o mais Não. importante, mas não é o único. E para isso eu queria só trazer 2 exemplos, principalmente para as mulheres que estiverem nos acompanhando, que vão perceber e vão confirmar isso que eu estou falando. Por exemplo, existe um crime no Código Penal, né, que é um infanticídio. Infanticídio é quando a mulher ela mata o filho, a criança, estando ela, o Código Penal usa esse termo, estando ela sob o estado puerperal. O que é o estado puerperal? É aquele momento em que poucas horas ou dias, poucos dias ou horas depois do neném ter nascido. Existe no organismo da mulher, após o parto, uma alteração completa dos seus hormônios que podem fazer com que ela venha, inclusive, a cometer um crime. Não é que a culpa é dos hormônios, a culpa é da mulher que matou, né? Só que existe, nesse caso, quando o crime é cometido sob o estado puerperal, existe uma diminuição da pena se for confirmado o crime. Olha que interessante, hein? Outro exemplo que eu queria dar, e continuo falando sobre as mulheres, é a questão da tensão pré-menstrual, a famosa TPM, né? De como realmente as mulheres ficam mais nervosas. Isso é para provar que existem químicas no corpo do ser humano, que são os hormônios, né? E que realmente influenciam o estado da pessoa. Né? E, pastor, se o senhor me permitir, existe um hormônio que nós chamamos de noradrenalina. Né? Quem estiver nos assistindo depois, quiser pesquisar mais, eu recomendo. A noradrenalina é um hormônio produzido pelo organismo, não só humano, mas também dos animais, que atiça a pessoa, que deixa a pessoa em estado de alerta. Né? E hoje em dia, nós todos vivemos sob uma pressão muito grande. Todos nós temos os nossos compromissos no trabalho, na família, em todas as áreas da nossa vida. Então, o nosso organismo, ele hoje, devido à atividade intensa das nossas vidas, nós vivemos sob pressão o tempo todo. Então, nosso organismo, ele aprendeu a produzir sempre o quê? Muita noradrenalina. E os hormônios são produzidos através de uma ação do cérebro, né? E o cérebro é o único organismo inteligente do nosso corpo. Inteligente no sentido de que ele consegue fazer coisas mesmo que você não esteja comandando diretamente. E sim, inconscientemente ele produz. É por isso que o nosso coração bate quando nós estamos dormindo, a gente respira quando está dormindo, é porque o cérebro ele tem os seus comandos próprios. E a produção desses hormônios é também comandada diretamente pelo cérebro. E a questão da maior parte das doenças psiquiátricas hoje em dia é que as pessoas vivem sob pressão o tempo todo e o cérebro, então, ele entende que ele precisa produzir muita noradrenalina o tempo todo. E mesmo que você, por exemplo, não esteja mais sob tensão, por exemplo, uma pessoa que vai para a guerra, uma pessoa que está na guerra, o organismo dela começa a produzir noradrenalina numa quantidade absurda. E aí nós sabemos de várias histórias, até filmes que mostram isso, quando a pessoa sai da guerra, volta para casa, e mesmo assim ela vive como se ela estivesse em guerra. Por quê? Porque o organismo continua produzindo noradrenalina, porque acha que precisa. Então, por exemplo, uma situação dessa, só uma medicação para poder controlar a produção daquele hormônio. Entendeu, pastor? Justamente. Só uma medicação. E outra coisa, eu lembro de conversar com um psiquiatra, amigo meu, e ele me disse o seguinte: Fernando, hoje em dia existem remédios que vão atuar no cérebro para não produzir mais tanto aquele hormônio que está trazendo problemas na pessoa, e aí é o psiquiatra que vai identificar, só que com o passar do tempo, o cérebro ele vai começar a perceber, pela atuação do remédio, o cérebro vai começar a perceber que não precisa mais produzir tanto aquele hormônio. E aí o cérebro vai diminuindo, e conforme o cérebro vai diminuindo, o médico, no caso, ele vai tirando a medicação, até que você entra no estágio normal de novo. Ou seja, isso vem mostrar para nós, pastor, o tanto que cada macaco no seu galho, né, pastor? Então você tem o trabalho do pastor, que vai atuar na área espiritual, o psicólogo na área psicológica e o psiquiatra quando for necessário. Então, para quem estiver nos ouvindo, eu vou passar de novo a palavra para o pastor Igor, para você entender que um tratamento realmente perfeito para você,
que vem através do Senhor, e isso vem através das nossas palavras aqui hoje, né, pastor? É de que não se sinta acanhado. Se você sentir que está ansioso ao extremo, que está depressivo, que passa por um momento na sua vida angustiante ao extremo, e que você vai na igreja, que você ora, que você lê a Bíblia só e não está resolvendo, procure um psicólogo. Procura o pastor Igor, me procura, a gente vai indicar. Procura um psiquiatra também, para que você possa receber, se caso for necessário, a indicação de um tratamento químico, uma medicação. Você pode ter certeza, pastor, eu já peguei pessoas com a vida completamente destruída. E eu sempre falei com essas pessoas, quando eu percebo isso, a gente identifica, né, pastor? Olha, não é um problema só espiritual. É por isso que eu chamei a atenção. Tem pastor que vai falar assim, vou fazer uma oração forte aqui para resolver isso. Não, não é. Né? Eu creio muito no poder da oração. Orar mais ação. Né? Então vamos orar e vamos utilizar de tudo aquilo que Deus nos possibilita termos, né? E nós temos profissionais aí que vão completar toda realmente a necessidade daquela pessoa, e aí sim nós vamos ver pessoas com a vida destruída totalmente transformadas, não é, pastor? Sim. É muito simples para a gente entender isso aí. Olha só, eu tô com dor de cabeça, eu vou fazer o quê? Vou Vamos estourar, lá. morrer de dor de cabeça, eu preciso de um medicamento. Não quer dizer que eu vou Isso, tomar ele a vida inteira. a vida, Mas exato. o momento exige que eu tome. Então, nós temos que entender que não vai ser a vida toda. E o senhor falou uma coisa aí que pessoas, eu quero chamar a atenção para isso é muito sério, que estão em tratamento, é sério, não pode interromper por conta. Não é Isso, esse negócio, eu estou indo no psicólogo, eu estou indo no psiquiatra, aí apareceu um irmão, um pastor, orou por mim, pega a caixa e joga fora de remédio. Existe um processo que é chamado de desmama, por causa da própria isso. química pesada que o cérebro, que o corpo vai ter na ajuda daquele remédio. Então, se eu tomo 3 remédios, quando o psiquiatra vê que eu estou bom, ele vai vir diminuindo gradativamente. Eu tirar o remédio de uma vez da minha vida, vai dar um choque no meu corpo e eu vou sentir uma reação terrível. Isso é até Isso. perigoso, dependendo do remédio que eu estiver tomando. Né? A Uhum. gente tem que atentar a isso, porque eu já tive um caso, por exemplo, de acompanhar uma pessoa e estava conversando com ela, estava indo no psicólogo, estava indo no psiquiatra, e apareceu uma pessoa que não era nem da nossa igreja e visitou lá, fez uma oração e falou: se você tem fé, joga a caixa fora. Olha, A pois é, pessoa, olha só, pois a é, pessoa jogou a caixa fora e aí ela surtou. Ela pois é, quase tirou a vida dela. Isso é muito sério. pois é. Muito sério. Todo o conceito mental dela ficou completamente embaraçado. E aí ela entrou numa angústia, numa ansiedade e numa depressão tão forte que ela, por pouco, não tinha feito uma tragédia com ela mesma. Então não é assim que Exatamente. funcionam as coisas. A Não gente é. tem que entender certas coisas aqui, né, para a gente pontuar aqui a coisa diretamente. Bom, 1 Pedro 5,7 diz o quê? Sim, Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas para que eu exatamente. vou? Por quê? Vamos ser diretos. Por que eu vou procurar o pastor para me conduzir a Cristo? Talvez você pense isso, né? Não estejamos falando só para cristãos aqui, né? E isso vai ter alguma solução. Por quê? A palavra está falando. É porque ele tem cuidado de nós. Exato. A entrada do pastor nessa conversa aqui é nos mostrar esse apontamento da palavra de Deus sobre a nossa vida, aonde nós vamos enxergar nitidamente, através da Bíblia, que Deus tem cuidado dos seus. Que Com Deus cuida de certeza. seus filhos e filhas. E isso controla, ajuda-nos a controlar a ansiedade. Sim, vai ser um ponto muito positivo para quem Com sofre com certeza. depressão, para quem sofre com ansiedade, porque a primeira coisa que a nossa mente se arma, vamos dizer assim, que a doença vai armar a nossa mente é: estou só. Sabe, pastor, qual é o pior sentimento de estou só? O pior sentimento de estou só não é eu sozinho na minha casa. O pior sentimento de que estou só, que talvez você esteja sentindo isso, é eu estar numa casa cheia de pessoas e me sentir só. Uhum. É eu estar numa festa com 200, 300 pessoas e me sentir sozinho naquele salão. É isso. E aí já é uma questão meio complexa isso aí. Então, eu conseguir entender
à medida que esse pastor caminha comigo e me aponta a palavra e me ensina essa palavra, que eu Isso. posso descansar sim nos braços do Uhum. Senhor. Isso não é Exatamente. um papo furado, isso não é uma conversa furada assim, isso é real. Que sim, o Isso. Espírito Santo, sim, ele é o consolador. Para aqueles que Uhum. recebem a Cristo, ele habita dentro de nós, ele vai causar esse refrigério, sim. Mas não está só aí. Não tá Aí só. a gente tem que ter a maturidade de entender o que eu estou falando aqui. Isso. Se é necessário o psicólogo, é porque existe uma coisa, o que eu vivi, o que eu estou vivendo, entendeu? Na minha vida, no meu histórico de vida, que talvez eu tenha que ir lá atrás e fazer aquilo que eu costumo dizer que é olhar para o espelho. Aí está o problema do psicólogo, que as pessoas Isso. não querem. O povo gosta de olhar para o espelho num quesito de vaidade. Mas olhar para o espelho, que eu falo aqui, é se encarar os seus defeitos, as suas dores. E para curar uma ferida, nós temos que mexer nela. Mexer Entende? nela. E aí o psicólogo vai fazer isso. Ele vai Exatamente. lá fundo nessa dor, nesse trauma, nessa ferida, nesse abuso, seja lá o que aconteceu na sua vida, nesse Isso. medo, nessa fobia, nessa ansiedade descontrolada, e vai ter que mexer nela para poder aplicar o remédio. E o remédio é o quê? Falar sobre isso. E quando Exatamente. falamos sobre isso, pastor, o que vai acontecer? Nós vamos enxergar as coisas do jeito que elas são, e não do jeito que o medo nos faz enxergar. Exato. Aí mora a cura. Agora vamos pensar o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a palavra de um pastor me falando que existe descanso sobre a excelência do poderio de Cristo. Depois eu juntei esse negócio com eu encarar aquilo que provocou o medo na minha vida. O Uhum. desespero, a fobia, né? Talvez a pessoa foi abusada, talvez ela sofreu um assalto, um acidente, talvez ela está se alimentando tanto de tragédias, de pandemia, que ela desencadeou ansiedade e já está começando a ficar depressiva. E e se eu adoecer? E se alguém da minha família, meu marido, minha esposa adoecer? E se isso, e Isso. se aquilo? E se perder o emprego, né? E se perder o emprego, mas e se perder, lançai sobre ele toda a vossa Toda a ansiedade. vossa Ah, pastor, ansiedade. mas se eu perder o emprego, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e ações de graça, Filipenses 4:6. E se eu perder o Exatamente. emprego, Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa Não vida, coisa porquanto alguma. o que haveis, o que vão comer, o que vão Exatamente. beber, nem pelo vosso corpo com o que hão de vestir. O que hão, ou seja, o futuro, O né? futuro. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quer dizer, a Exatamente. palavra, o pastor vai transmitir isso. A palavra, ela já tem a resposta. Tem Mas às isso, vezes, o que acontece? Eu preciso de uma terapia. com Porque eu certeza. preciso olhar para mim mesmo, frente àquilo que me provoca dor e pânico, e enxergar, e aí o psicólogo e o terapeuta vai me fazer entender, o pastor vai me fazer me entender na palavra o quê? Que Deus é comigo. É Mudar isso o que eu preciso foco, né, saber. pastor? Do Então problema eu para deixo de Deus. olhar isso, eu deixo de olhar só a dor e a desgraça e começo a olhar para a glória de Deus. Olha que Exato. coisa maravilhosa. Mudar o Eu foco. não estou sozinho, Não sozinha. estou Deus é sozinho. comigo. Ótimo. Exato. Aí agora entra o terapeuta e vai me fazer enxergar o quê? Olha, essa dor que eu enxergo como um gigante, não é um gigante. Não é um Isso gigante. já foi. Isso foi no meu Isso. passado, não é No agora. passado, E não é se é agora. algo de agora, existe solução. Se eu pensar Exatamente. pautado sobre a serenidade, a calma, e não no desespero. Exatamente. E aí, talvez no último ponto, né, para a gente Dependendo da fechar gravidade. o grupo, vamos dizer assim, o grupo de ajuda aqui, eu esteja tão descontrolado. Olha, gente, se eu não consigo dormir, nós temos que ser humildes. Sim, Até os pastores também têm que ser humildes. A palavra nos com ensina certeza. a ser humildes e não a enchermos de vaidade e superioridade. Com A certeza. palavra nos diz o quê? Quer seja pastores, quer seja os mestres, professores de teologia, ou quer seja doutores, nós somos servos. Diante de Exatamente. Deus, não tem placa de título. Ah, eu sou médico, eu sou juiz. Não, você é filho e filha, você é servo. Então, Exatamente. o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter a humildade de reconhecer quanto precisamos de ajuda. Isso, Humildade de pedir a ajuda, de buscar pastor, a ajuda. se o senhor me permite Sim, um pequeno testemunho, bem pequeno e tranquilo,
nesses últimos dias, né, eu me permiti, se eu posso dizer assim, ser influenciado demais pela televisão, né? Sim, Devido ao fato dessa quarentena, a gente fica assistindo muita televisão, e eu comecei a ser alimentado demais por muita essa gente. quantidade de informações. E quando eu percebi, chegou o dia de eu ficar horas assistindo jornal, só com coisa ruim, só com coisa ruim. E isso Uhum. me deixou, eu comentando com um amigo meu, pastor, eu falei, pastor, eu sou uma pessoa que dorme muito bem, graças a Deus, mas eu estava com dificuldade de dormir. Eu não estava Sim, conseguindo dormir. E eu percebi que eu estava extremamente ansioso. E a minha pressão arterial chegou a subir. Né? Não pois sei é. se foi com o senhor que eu comentei, mas eu cheguei a ficar desse jeito. E aí é aquela coisa, né? A gente precisa Uhum. tomar atitudes nas nossas vidas. Eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Eu reduzi, hoje eu estou assistindo só um jornal, só num determinado momento, só para me saber realmente mais ou menos o que está acontecendo, e mudei o foco. É importante a Sim. gente ver isso, ver o lado positivo. Eu estava conversando com o pastor ontem, e foi aniversário da igreja dele, Graça e Paz, esses dias, Sim. né? E eu fui e falei com ele, pastor, que coisa, hein, passar o aniversário da igreja com a igreja fechada. E interessante ele ver o lado positivo. Ele falou assim, não, mas tá bom, isso é bom, porque eu tenho certeza que o povo está lá dentro de casa procurando buscar mais a Deus. Então, quer dizer, vamos Sim. ver o lado positivo, porque senão, se deixar, todos nós somos humanos, todos nós vamos acabar sendo consumidos pelo negativismo, por tudo que é ruim nas nossas vidas, e quando a gente vê, Justamente. está lá embaixo, não dá, não é que não dá, né? Mas fica difícil de subir. Mas dá para subir? Dá. Basta ser humilde, né? Uhum. E permitir que a terapia seja aplicada, né, pastor? É justamente. Nós temos 4 minutos, pastor. Vai encerrar. Eu Isso, quero fazer essa consideração aqui. Foi muito bom, muito proveitoso para mim, né? O isso. nosso bate-papo. Olha só, Pastor, irmãos. pastor, Então, inclusive queria advertir que está chegando o finalzinho. Você acredita que já está passando uma hora? pois é, tem quatro Está no minutos para finalzinho, fechar. viu? Fecha automaticamente, né, irmãos? Então, não tem Isso. como. É 1 hora só. Olha só, a humildade me leva a reconhecer que eu preciso de Deus. Com Primeiro ponto. certeza. A humildade me leva a reconhecer que eu preciso sim de um psicólogo que estudou Sim, para isso, ele é capacitado para isso, para me orientar frente à situação emocional que eu estou tendo. A minha humildade me leva a reconhecer que eu não posso ser tão ignorante a ponto de ir contra um médico, um psiquiatra que fala que se eu não estou dormindo, o sono é alimento. Quem não dorme, deixa de alimentar, não é só comida. Quando você com fica sem dormir, certeza. todo mundo sabe disso. Quando você tem uma crise de insônia, outro dia o dia não rende, seu pensamento não é formado coerentemente, você fica com a mente embaralhada, fica com o corpo ruim, sabe? Aquela coisa, aquela murrinha o dia todo. Então, nós precisamos dormir Amém. bem. Faz parte de um bem-estar de vida, alimentar bem, uma boa noite de sono. E se eu não Com certeza. consigo, eu vou tomar um remédio. Não quer dizer que é eterno. Quando houver uma evolução no meu quadro, eu vou deixar de tomar um remédio. Vai Eu vou deixar de ir diminuindo. no psicólogo, entendeu? Mas eu Isso. preciso ser humilde o suficiente para reconhecer, e eu Que quero precisa de deixar ajuda. claro isso aqui, que eu não sou uma ilha. As Exatamente. pessoas agem como se fosse uma ilha no meio do mar, solitárias. Não, nós precisamos das pessoas. Deus Exatamente. deixou a E a Bíblia diz, sabedoria. né, pastor, que Deus está Sim, conosco no meio daqueles que nos ajudam, não é? sim, justamente. Né? O que acontece? Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu sabedoria ao homem para criar a ciência, para criar a medicina. Então, Isso. o homem criou a sabedoria do psique, dessa questão psicológica, entendeu? Dessa terapia, estudou, criou, aprofundou, aperfeiçoou a psiquiatria, o cuidado frente a todas as questões. Então, foi deixado aí, é bênção de Deus. Por que É não vamos verdade. usar? É verdade. Por que vamos achar que um pastor não pode contribuir, um psicólogo não pode contribuir, um psiquiatra não pode contribuir? Eu resolvo sozinho. O Exatamente, fim isso dessas mesmo. coisas podem ser extremamente desastrosos. Né? E Exatamente. Deus, ele permite certas coisas na nossa vida para que nós possamos entender. Nós precisamos Exatamente. uns dos outros. É a Exatamente. nossa unidade, é a nossa comunhão que faz a força.
Exatamente. E, pastor, e volta a lembrar, igual eu falei no início, né? Se você precisar, tá 30 segundos para acabar, viu, pastor? Se você Sim, tá precisa de um acabando. psicólogo, não se preocupe, não é porque você é doido. Se Procure. você vai no psiquiatra, não se preocupe, não é porque você é doido. Se você vai num pastor, não se preocupe, não é porque você tem o demônio no corpo, muito pelo contrário. Se você vai procurar essas pessoas, é porque você reconheceu que você precisa de ajuda. E esse é o primeiro passo, é a humildade. Viu, pastor? Deus abençoe, viu? Justamente. 5 Deus segundos. abençoe. Fica com Brigadão. Deus. Obrigado a Brigadão todos por aí que nos ter nos assistiram. convidado.